Lúpus é uma doença inflamatória, crônica, de origem imunológica, ou seja, que depende da presença de distúrbios no sistema imune e que essas alterações acabam por determinar a inflamação. Inflamação em vários sistemas, em vários órgãos. Por exemplo, eu posso ter inflamação na pele e, naturalmente, eu vou ter alterações na pele, lesões na pele, manchas na pele. Eu posso ter alterações inflamatórias nos rins, aí eu vou ter alterações da função dos rins, vai perder proteína, vai inchar. Eu posso ter alteração no sangue, de forma que caem os glóbulos brancos, caem os glóbulos vermelhos, a pessoa tem anemia e assim por diante. Ou seja, quem tem lúpus tem uma genética que facilita ou que propicia o desenvolvimento, somado a fatores ambientais, e fatores ambientais como, por exemplo, a irradiação ultravioleta, não precisa dizer muita coisa, e não é só o sol direto, a irradiação ultravioleta. Fatores ambientais como o tabagismo, cigarro, né? Fatores, é o segundo fator mais importante para o desencadeamento, para o aparecimento do lúpus. Fatores ambientais como poluição. 9 entre cada 10 pessoas com lúpus são mulheres, aonde principalmente mulheres jovens, mulheres que têm hormônios, né, em quantidade maior, ou seja, desde a adolescência, né, na puberdade, até o período da menopausa. Então, são as mulheres que menstruam, são as mulheres que estão no período fértil. O lúpus ele tem duas formas assim muito básicas. Uma delas é o lúpus cutâneo, e chama lúpus mesmo, cutâneo, e a outra é o lúpus eritematoso sistêmico. O eritematoso é vermelho, é avermelhado. Portanto, expressa já a presença de lesões de manchas avermelhadas e sistêmica de todo o organismo. Portanto, essa forma, que é a forma que pode ser mais grave, ela é a forma que mais preocupa. Cerca de 20% das pessoas que têm lúpus cutâneo podem até progredir entre aspas, porque a doença pode começar só na pele e depois ela ter um envolvimento mais sistêmico. Por outro lado, tem pessoas que têm lúpus na pele só a vida inteira, para sempre. Pode ter lesões em toda a área exposta, principalmente, no V do decote, nos braços, nas faces externas, nas pernas, no rosto. Pode gerar uma queda de cabelos e pode ter também lesões nas mucosas, ou seja, na boca, nos lábios, no nariz, de forma que isso são as manifestações cutâneo-mucosas. Mas também o lúpus, no sentido interno, ele pode determinar alterações no coração e seja no músculo do coração, na miocardite, seja na pericardite, que é na membrana que recobre o coração, inclusive gerando a possibilidade de uma água, como se diz, na água em volta do coração, uma pericardite ou derrame pericárdico. Pode dar alterações semelhantes nos pulmões, onde não só o pulmão em si, os pulmões em si podem estar acometidos, mas o mais frequente é que ocorra na pleura, que é a membrana que recobre os pulmões, onde diz que tem água na pleura. Isso também pode ser uma manifestação do lúpus. E pode dar dor quando respira. Pode ter alterações articulares, e é por isso que os reumatologistas, que são os especialistas que estudam as manifestações musculoesqueléticas, são os especialistas responsáveis por o tratamento dessa doença. E praticamente 90% das pessoas com lúpus vão ter manifestações nas articulações, que podem ser desde dor, às vezes dor intensa, até inchação nas juntas, nos rins. E os rins são particularmente importantes porque eles não têm muitos sintomas, a não ser nas fases mais avançadas. E aí os sintomas são inchação nas pernas, o edema, uma perda de proteína na urina, a urina começa a ficar com muita espuma, um pouquinho, todo mundo tem, mas começa a ter muito mais espuma do que o normal. E claro que o grave é quando isso compromete a filtração dos rins, ou seja, os rins são órgãos que promovem a filtração das impurezas, fruto do nosso metabolismo, da nossa alimentação. E com isso, quando o rim começa a perder essa função, no final dos tempos, isso indica a necessidade de diálise. Existem alguns exames imunológicos que a gente utiliza, mas a presença desses exames imunológicos naquela pessoa não define o diagnóstico. Então eu preciso sim de manifestações
né, na pessoa, ou seja, manifestações clínicas, sejam lesões cutâneas, articulares, sistema nervoso central, coração, rim, pulmão, etc., somada a algumas alterações imunológicas. O exame mais conhecido por todos é o que se chama de FAN, fator antinuclear ou anticorpo antinuclear. Isso expressa a presença de anticorpos que se ligam a estruturas proteicas, ou seja, a proteínas do núcleo celular. Existem medidas gerais, que é não se expor à claridade, eu não digo sol direto, claridade, medidas de não fumar, não se expor à poluição na medida do possível, medidas do quanto ao uso de anticoncepcional. E existem outras medidas que são a preservação da saúde com atividade física, ela promove também um equilíbrio imunológico. E claro que evitar na medida do possível o estresse. E o estresse é como eu reajo a um fator externo estressor, um fator externo de pressão. Além disso, existem remédios que ajudam a esse equilíbrio imunológico. Dentre todos eles, a hidroxicloroquina, então, aí propagada de forma imprópria nesses tempos de pandemia, mas ela tem um espaço já há muitos anos muito bem estabelecido dentro do tratamento de doenças autoimunes, dentre elas todas a mais importante é o lúpus. Então a hidroxicloroquina é muito útil e deve ser usada, a gente costuma dizer que é o primeiro medicamento a ser iniciado e o último a ser retirado, ao ponto de que se uma vez tendo lúpus a gente usa praticamente para a vida toda e são remédios extremamente seguros. Um outro aspecto é o uso da cortisona, que é um remédio que a gente usa cada vez menos, mas a gente ainda precisa utilizar. E os corticoides, a prednisona, a prednisolona, ou seja, os glicocorticoides, eles são remédios que têm um monte de efeitos colaterais se a gente usar de forma irresponsável ou de forma com muita intensidade. Tem um espaço para começar, para usar, ele é muito potente imunomodulador e mesmo imunossupressor. Quando a pessoa está com muita quantidade de anticorpos presentes, gerando muita inflamação, o uso de corticoide ele consegue diminuir rapidamente essa inflamação. E o terceiro passo são os imunossupressores, são outros agentes que também promovem o equilíbrio imunológico, diminuindo a intensidade dos anticorpos, dessa quantidade de inflamação.